Aleluia, você pode levantar as suas mãos e engrandecer ao Senhor nessa noite. Você pode agradecer a Deus pela bondade, pela verdade, pela fidelidade dEle em sua vida. Oh Pai, nós engrandecemos ao Teu nome. Bendizemos a você, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, que não é mais apenas um dia, Senhor, é o dia que você fez, para que nós nos alegremos nele, para que nós nos regozijemos nele, para que nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, e possamos desfrutar mais do Teu carinho, do Teu cuidado, da Tua graça, do Teu suporte, do Teu amor. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso, Pai, que teremos aqui nesse lugar, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor, sendo instruídos diretamente pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque acreditamos que nossas vidas não serão mais as mesmas, ó Pai. Porque a exposição da Tua palavra, ela traz luz e ela traz entendimento aos simples. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de crescermos, de entendermos melhor o nosso chamado e de entendermos melhor, Pai, como podemos Te servir com excelência, não da maneira com que nos é confortável, não da maneira, Pai, com que nos agrada ou que julgamos melhor, mas a maneira que foi determinada por você. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você está bem? Pode sentar. Obrigado ao Ministério de Música. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem? Glória a Deus. Estamos muito felizes por estarmos aqui mais uma vez, no nosso segundo dia de Firmes na Verdade, esse evento, não é, promovido, que é uma parceria entre a Alumni, que é a Associação de Alunos, né, graduados do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, juntamente com a coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida. Né, esse é o nosso segundo Firmes na Verdade, aqui na cidade de Petrolina. Nós iniciamos ontem, tivemos 2 ministrações, né, maravilhosas, 2 tempos de contato com a palavra. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso bate-papo doutrinário de 9 até meio-dia, que foi também um tempo maravilhoso, com perguntas, com respostas, com exposições da palavra. E estamos aqui nesse segundo momento, né, nessa segunda noite, para darmos continuidade a esse momento maravilhoso de exposição da palavra. E Deus certamente, Ele vai nos instigar, Ele vai nos estimular, Ele vai mexer conosco através daquilo que vai ser ministrado nessa noite, amém? Assim como ontem nós teremos 2 tempos de ministração da palavra, o primeiro momento, depois um intervalo e depois seguimos com o segundo tempo de ministração da palavra, amém? Nosso Firmes esse ano está tendo por tema o Ministério de Socorros. Nós estamos sendo ensinados por Deus a respeito da importância, o que é, como nós podemos servir melhor nesse ministério tão importante à luz da palavra de Deus, amém? Eu quero que você abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia, na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 28. Nós vamos usar esse texto como o nosso texto base. Vamos ler a partir do versículo 27. 1 Coríntios 12, 27 e o versículo 28. E nós vamos estar aprendendo um pouco mais a respeito do Ministério de Socorros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e o versículo de número 28. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E o versículo 28 ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja. Diga assim comigo: estabeleceu Deus na igreja. Diga assim comigo: foi Deus quem estabeleceu. Continuando ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E ele continua no versículo 29. Porventura são todos apóstolos?
Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Amém? Paulo aqui ele está escrevendo a carta aos Coríntios. Quando nós vamos estudar, nós vemos que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais afogueadas, mais carismáticas, ou podemos dizer assim, mais pentecostalizadas que havia no Novo Testamento. Quando nós vemos a carta de Corinto, é uma carta em que Paulo escreve para eles, dizendo que não faltava para eles dom espiritual nenhum, e é uma carta que Paulo ele escreve com um tom doutrinário bastante forte, corrigindo vários ensinamentos e vários comportamentos errôneos que os coríntios estavam manifestando como comportamento naquela época. Mas é uma carta que, quando nós estudamos, nós vemos com riquezas de detalhes a respeito dos dons espirituais, a respeito das manifestações do Espírito, no capítulo 12, no capítulo 14, e nós vemos aqui que Paulo ele vai desenvolvendo o seu argumento, e ele chega no capítulo de número 12, que é o capítulo que nós lemos esses versículos, e que no versículo 27, ele começa trazendo a consciência dos coríntios, trazendo a consciência daquele povo que estava ali naquela igreja, servindo a Deus, mesmo com suas dificuldades, mesmo com seus problemas, mesmo com suas limitações. Ele queria trazer para a consciência daquele povo, dizendo assim: olha, vocês são corpo de Cristo. Ou seja, coletivamente vocês são a igreja, coletivamente vocês são o corpo, mas vocês não têm apenas uma função corporativa. Ele estava dizendo: olha, embora vocês como um todo sejam corpo de Cristo, mas cada um de vocês individualmente são membros desse corpo. Em outras palavras, Paulo estava querendo dizer assim: como membros, cada um de vocês tem uma função a desempenhar nesse corpo. Ele estava dizendo: olha, vocês podem observar o conjunto todo, mas eu quero que vocês passem a observar apenas a particularidade de cada um de vocês. Cada um de vocês como membros, e aí a gente traz para nós hoje, cada um de nós, por mais ínfimos que nós possamos achar que o nosso trabalho seja na obra de Deus, mesmo assim, nosso trabalho, ele tem uma função e ele tem uma importância no corpo de Cristo. Nós podemos observar no corpo humano, e mesmo aquelas partes que nós achamos que não tem nenhuma necessidade de estar ali, elas têm uma função importante. Por exemplo, você pode observar, você talvez passe a sua vida toda e nunca preste atenção que você tem cílios. Os cílios talvez é algo que você pode olhar para eles e você pode dizer assim: rapaz, mas para que tem esse negócio aqui? Para que Deus colocou esse negócio na minha cara? E aí eu sempre digo que as mulheres, normalmente, elas valorizam mais os cílios do que os homens. Tanto é que elas vão para frente do espelho e ficam naquele ajeitado, e vai e vem. Mas às vezes nós que somos homens que não fazemos esse arrumadinho, ou pelo menos não deveríamos fazer, a gente fica: mas para que existe isso aqui? Para Deus colocou isso aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa: arranque todos os seus cílios e veja se você consegue dormir. Tire todos eles e veja se o seu olho vai conseguir fechar direito. Não vai fechar. Então o corpo pode estar funcionando todo direitinho, mas se o cílio não estiver ali para fazer a sua função, vai causar um transtorno. Você não vai conseguir dormir direito, e se você não conseguir dormir direito, vai afetar todo o resto do funcionamento do seu corpo. Então não existe nenhuma parte no corpo de Cristo que possa lhe dizer: eu sou dispensável. Não existe nenhuma parte no corpo de Cristo que possa dizer assim: o meu trabalho não precisa, eu não preciso fazer, o meu trabalho não tem necessidade. Porque todos nós temos uma função específica no corpo de Cristo. E depois de Paulo falar isso, transmitir essa verdade no versículo 27, no versículo 28 ele começa a falar a respeito daquilo que Deus, ele decidiu soberanamente estabelecer no seio da igreja. E ele começa a dizer, alguns estudiosos dizem que Paulo está falando sobre a ordem com que esses ministérios foram surgindo ao longo da igreja de Cristo. E ele começa a dizer: olha, Deus, sabendo que vocês têm uma importância, sabendo que vocês têm um trabalho para fazer, sabendo que todo cristão que nasceu de novo tem algo importante para realizar, ele foi colocando corretamente, conforme a sua vontade, as peças no jogo. E ele começa a dizer: olha, a uns eu estabeleceu Deus na igreja,
Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Não está falando aqui de ordem de importância. O apóstolo é mais importante que o profeta. Mas ele está falando sobre a ordem com que os ministérios foram aparecendo. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Lá no meio ele cita socorros. Depois ele fala governos, variedade de línguas. E depois no versículo seguinte ele começa a fazer algumas perguntas retóricas. Algumas perguntas que já têm uma resposta. São todos apóstolos? A resposta óbvia é não. São todos profetas? Diga graças a Deus que não. São todos mestres? Diga graças a Deus que não. São todos operadores de milagres? Ele está dizendo, olha, Deus ele foi estabelecendo a ordem no corpo, ele foi estabelecendo, mas ninguém tem apenas um dom ministerial. Ou em outras palavras, nem todo mundo é tudo. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, ou seja, cada um tem uma função para estabelecer no corpo. E embora nós observamos muito o glamour dos 5 dons ministeriais, como nós falamos ontem, embora às vezes é muito bonito você ver um ministro pregando e a gente admira os profetas, os apóstolos, os ministros de púlpito, aqueles que têm um chamado nos 5 dons ministeriais, mas o apóstolo Paulo ele coloca o ministério de socorros dentro daquele mesmo escopo ministerial, que ele colocou os apóstolos, que ele colocou os profetas, que ele colocou os mestres, que ele colocou os operadores de milagres, que se entende ser os evangelistas. No mesmo versículo em que ele cita apóstolos, profetas, mestres, ele cita também o ministério de socorros, mostrando que na visão de Deus, o ministério de socorros tem tanta importância quanto um profeta. O ministro de socorros na visão de Deus e para o reino de Deus, para que a igreja funcione perfeitamente, ele tem tanta importância quanto um profeta, tanta importância quanto um pastor, tanta importância quanto um apóstolo. E ele coloca justamente isso para deixar a igreja de Corinto entendendo, olha, ainda que você não seja um apóstolo, ainda que você não seja um profeta, ainda que você não seja um mestre, ainda que você não seja um evangelista, isso não significa dizer que o seu ministério de socorro seja dispensável. Aos olhos de Deus você é tão importante quanto. Talvez você vai ter um chamado, e isso vai ser falado mais para frente. Talvez o seu chamado seja apenas para durante o resto da sua vida nunca ter a oportunidade de pegar um microfone e ministrar a palavra na sua igreja local. Porque talvez o seu chamado não seja um chamado nos 5 dons ministeriais. E você pode muito bem ser feliz durante toda a sua vida servindo no ministério de socorros, mas isso não diminui a sua importância, isso não diminui o seu valor, nem significa dizer que você vai ter um galardão menor quando você chegar no céu. O interessante é que ele começa dizendo, estabeleceu Deus na igreja. E ele começa a dizer quem foi que estabeleceu. O mesmo Deus que estabeleceu profetas, é o mesmo Deus que estabeleceu o ministério de socorros. Isso quer dizer que o ministério de socorros ele não é menos importante, o ministro de socorros ele não é menos valorizado. Nós não devemos nos sentir, se nós temos um chamado de apenas para o diaconato, ou apenas para louvar, ou se nós não ministramos a palavra, mas eu não sou visto, mas o meu pastor não me vê, mas o meu pastor, eu fico fazendo o papel de back vocal, e o meu pastor quando vai dar os parabéns, eu dá os parabéns para quem estava solando lá, para o cantor principal, nem me vê, nem me observa, o meu chamado não é tão visível, pode ser que não seja tão visível para as pessoas, mas para que o corpo de Cristo funcione, ele é tão importante quanto, e o seu galardão não vai ser de acordo com o título que você tem, mas vai ser de acordo com a responsabilidade que você recebeu de Deus. Não quer dizer que os profetas vão receber mais galardão, ou um maior galardão que o ministro de socorros. Abra comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 24. Muitas vezes nós ficamos pensando, mas rapaz, Billy Graham é um grande homem de Deus, ganhou quantas almas aquele homem ganhou? Reinhard Bonk, um cara poderoso, rapaz, e ele é um cara que ganhou muitas pessoas para o Senhor, o galardão dele vai ser grande. E eu que sou apenas um ministro de socorros, eu apenas limpo a igreja, eu apenas fico na porta da igreja, dando a paz do Senhor para o povo e abraçando ele. Meu Deus, o meu galardão vai ser pequeno, porque afinal de contas ele é mais visto, ele é mais observado. Mas, amado, à luz da Bíblia, os galardões que nós vamos receber do Senhor não são com base se o nosso ministério é muito visível ou menos visível, mas vai ser baseado na fidelidade que nós demonstramos a Deus com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para realizar para Ele.
1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 24. Primeiro Samuel, capítulo 30, versículo 24 diz: quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Havia uma guerra e haviam pessoas que foram para o fronte de batalha. Ou seja, aparentemente foram pessoas que estavam mais visíveis. E houve pessoas que não tiveram essa oportunidade, não foram selecionados para estar na frente da batalha. Não foram selecionados para estar na frente da peleja, mas tiveram a responsabilidade de fazer algo que apenas guardar as bagagens. E talvez humanamente falando a gente pudesse olhar e dizer assim, mas rapaz, quem foi para o fronte de batalha tem que receber um galardão maior. O apóstolo ou o pastor que está ministrando a palavra, ele tem que receber um galardão maior do que o diácono que está apenas, entre aspas, limpando a igreja. Ele tem que receber um galardão maior do que aquele que apenas está trabalhando na secretaria. Ele tem que receber um galardão daquele que, entre aspas, maior do que aquele que, entre aspas, está apenas servindo na tesouraria. Mas esse texto, ele deixa claro aqui, que o galardão que nós recebemos, se referindo aqui, usando um exemplo, um texto do Antigo Testamento, ele não é proporcional à nossa visibilidade, mas ele é proporcional à nossa fidelidade com aquilo que nós recebemos de Deus. Então, amado, você pode descansar no Senhor. Pode ser que você nunca, o seu chamado, ou aquilo que você foi chamado para fazer no Ministério de Socorros, não seja visível. Mas Deus, Ele está vendo o seu trabalho. Deus, Ele está vendo. E talvez um dia, no dia do tribunal de Cristo, você veja um grande ministro, que você admirava muito ele. E no dia do tribunal de Cristo, ele vai receber um galardão pequeno. E você vai dizer assim, mas rapaz, esse cara não pregar na televisão? Eu li os livros dele. Rapaz, eu ouvi as ministrações dele. E como é que eu recebi um galardão maior do que o dele, se ninguém nem me via? Porque ele recebeu uma responsabilidade, mas talvez ele não, possivelmente ele não correspondeu com fidelidade àquilo que ele recebeu do Senhor. E você, tendo recebido uma responsabilidade, correspondeu com fidelidade e vai ser galardoado por aquilo. Então, diga assim comigo, diga, o meu galardão não é de acordo com a minha visibilidade. Então, voltando lá para o texto de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 28. Quando ele fala sobre o estabelecimento do ministério de socorros, quando ele cita a palavra socorros, essa palavra socorros, no original grego, é a palavra que o apóstolo Paulo usou, chamada antilepsis. Essa palavra, ela significa ajuda, significa ajudador, auxiliador, que pode ter um sentido de auxílio social ou não. Então Paulo está dizendo assim, olha, na igreja local existem pessoas, existe um tipo de ministério que foi levantado especificamente por Deus para servir de um auxílio, para servir de um suporte. E para servir de auxílio e de suporte a quê? Servir de auxílio e de suporte aos ministros que estão operando nos 5 dons ministeriais. Então, se a gente perguntasse, o que é então o Ministério de Socorros? O Ministério de Socorros engloba tudo aquilo que existe para auxiliar os 5 dons ministeriais e de uma forma mais específica ou mais peculiar, o ofício pastoral na igreja local. O que é o Ministério de Socorros? O que faz parte desse ministério? Tudo aquilo que auxilia os ministros nos 5 dons a exercerem o seu chamado de ministrar a palavra e de se dedicar à oração. Tudo aquilo que existe por detrás dos bastidores e que é feito para que o ministro possa entregar a palavra de Deus com excelência, entregar a palavra de Deus ungida para as pessoas, faz parte do Ministério de Socorros. Então, por exemplo, o Ministério de Música. O Ministério de Música, ele prepara, os louvores são cantados e eles vão de uma certa forma preparando o ambiente para que o ministro chegue, pega o microfone e quando ele começa a ministrar a palavra, o clima, a atmosfera já esteja favorável para que ele ministre. Já pensou?
Se o pastor todas as vezes tivesse que... isso acontece em igrejas pequenas, mas chega um momento em que o pastor agora ele vai parar. A igreja pequena geralmente ele toca, né? Ele faz de tudo, ele toca o violão, aí solta o violão, aí vai para a bateria, e daqui a pouco ele vai, pega o microfone e canta, e daqui a pouco solta o microfone aqui, pega o back vocal, e daqui a pouco ele faz de tudo. Mas isso vai de uma certa forma sobrecarregando o pastor. Vai sobrecarregando o ministro que está responsável, e de uma certa forma ele pode ficar meio que limitado naquilo que de fato ele foi levantado e chamado para fazer. Mas vai chegando um momento em que a igreja vai crescendo, e aí vão chegando pessoas que tocam, pessoas que foram chamadas para aquilo. E amado, como é uma bênção quando um ministro chega, depois que o louvor canta, depois que o louvor ele está ali adorando a Deus, levando a congregação para adorar a Deus, o ministro já pega a atmosfera favorável e ele já vai se embora no embalo. Agora imagina se não tivesse essa atmosfera. E de uma certa forma, por isso que o Ministério de Música, ele serve como o Ministério de Socorros. Ele está ali para dar um suporte, auxiliar os ministros nos 5 dons. O diaconato. Já pensou você chegar numa igreja, o pastor chegar na igreja e ele ter que limpar ainda a igreja todinha? Tem algum negócio aí tocando. E ele chega e ele vai limpar a igreja, ele vai fazer tudo. Não, os diáconos, eles existem para quê? Eles chegam, eles preparam a igreja, eles arrumam tudo, eles deixam o clima perfeito, bem ajustado, para que os membros cheguem na igreja, escutem a palavra e possam receber de Deus aquilo que Deus colocou na vida do ministro, a palavra que Deus deu ao ministro para ministrar, amém? Então o que é o Ministério de Socorros? O Ministério de Socorros é tudo aquilo que envolve o auxílio, que facilita para que os ministros dos 5 dons possam cumprir com fidelidade o seu ministério, o seu chamado. Amém? Então, amado, o Ministério de Socorro foi um ministério que surgiu bem recentemente, logo quando a igreja de Cristo, logo nos seus primeiros momentos de vida. Quando os ministros começaram a fazer a obra de Deus, eles começaram a se dedicar com intensidade. Logo no início surgiu logo a necessidade de que o Ministério de Socorro fosse estabelecido na igreja. Eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6, ele vai mostrar para mim e para você a origem e também a finalidade do Ministério de Socorros. Atos, capítulo 6. É onde é instituído o diaconato no corpo de Cristo. E o diaconato, ele foi o primeiro ministério de socorros. A primeira atividade dentro do ministério de socorros que foi estabelecida na igreja. E com esse texto de Atos 6, nós podemos aprender a importância do ministério de socorros. E nós vamos algumas lições importantes que nós podemos aprender aqui. Atos, capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo de número 7. Acompanhe comigo. Todos encontraram? Amém? Atos 6, versículo 1 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os gregos. Ou seja, murmuração daqueles que eram gentios contra aqueles que eram servos de Deus, mas hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Algumas Bíblias dizem deste importante negócio. Versículo 4. E quanto a nós, os ministros, quanto a nós, os apóstolos, o que é que nós vamos fazer? Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos.
crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós vemos aqui que a igreja de Cristo ela havia começado, ela estava nos seus primeiros passos. A igreja de Cristo estava começando a se desenvolver e os apóstolos, eles estavam com todo o gás, cumprindo as ordenanças do mestre, pregando a palavra, ensinando a palavra, curando os enfermos, cumprindo a ordem que o Senhor havia dado para eles. E quanto mais os apóstolos eles iam pregando, mais pessoas iam sendo salvas. Agora, quantos sabem que quanto mais pessoas num lugar, mais problemas vão surgindo? Não, acho que você não sabia disso não. Vou lhe dizer essa novidade. Quanto mais pessoas num lugar, mais problemas vão aparecer. A Bíblia diz que começou uma murmuração. Quando as pessoas começaram a chegar, os discípulos eles tinham o costume de estar auxiliando e dividindo as suas coisas com as pessoas que tinham necessidade. Só que de repente começou a surgir o que a Bíblia diz aí, que uma murmuração. Ou seja, aqueles discípulos que eram helenistas, ou seja, eles eram gentios, eles não eram judeus, começou a haver uma disputa, uma murmuração contra aqueles discípulos que eram israelitas, que eram judeus, porque as viúvas dos helenistas, as viúvas daqueles que não eram judeus, estavam sendo esquecidas, estavam sendo deixadas de mão na distribuição dos alimentos. Os discípulos estavam pregando a palavra, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, que eles dividiam, ninguém tinha necessidade, todos compartilhavam, todos auxiliavam uns aos outros, e aquilo começou muito bonito, começou muito lindo, o espírito cristão ali em plena manifestação, só que de repente começou a haver de uma certa forma um partidarismo. Oxe, misericórdia, partidarismo no meio da igreja, misericórdia. Eu pensei que isso era coisa só do dia de hoje. Olha que coisa boa, não é só do dia de hoje, já acontecia nos dias dos apóstolos. De repente, na distribuição dos alimentos, as viúvas dos helenistas começaram a ficar sem ter o que comer. As viúvas dos helenistas começaram a ficar sendo esquecidas, escanteadas, e apenas as viúvas dos hebreus era que estavam tendo as suas necessidades supridas. E eles começaram uma discussão, e eles foram procurar quem para resolver o problema? Diga, foram procurar os apóstolos. Eles foram procurar quem para resolver o problema? Foram procurar os ministros. Rapaz, a gente não tem como resolver. São os apóstolos que são responsáveis por cuidar disso aí. São eles que são responsáveis de organizar isso daí. Então a gente vai atrás de quem? Vamos atrás dos apóstolos. É que nem na igreja de hoje. Quando acontece algum problema, qualquer coisa que acontece, o pessoal já diz, vou atrás do pastor, vou atrás do... O irmão olhou para mim com cara feia, vou atrás do... A irmã não me saudou com a paz do Senhor, vou atrás do... Rapaz, eu não quero nem saber, ó, eu olhei aqui no chão, eu vi que aqui estava manchado, eu não quero nem saber, eu vou atrás do... Não era diferente não. Só a quantidade de discípulos que aumentou, os problemas são os mesmos. E eles foram atrás dos apóstolos e disseram, olha apóstolos, tem um negócio errado aí, nós não somos o povo do amor, nós não somos o povo que divide tudo, nós não somos o povo que ama uns aos outros, e como é? Ai, as nossas viúvas aí passando fome, ou as nossas viúvas aí sem ter o que comer. Amado, já pensou quantas pessoas tinham ali? E já pensou se os apóstolos ficassem cuidando de cada um? Rapaz, eu vou ver, quem recebeu? Quem recebeu a cesta? Quem não recebeu? Eu recebi não, você recebeu? Não recebi não, prof. Onde é que eu assinei? Não recebi não. Vem cá, os apóstolos iam ficar o tempo todo cuidando daquele assunto e não iriam se dedicar para aquilo que eles foram chamados de fato para se dedicar, para a oração e para a palavra. E Deus, ele inspira os apóstolos, e os apóstolos então convocam a comunidade, convocam todo mundo, e os apóstolos dizem logo assim, ó, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Vocês acham que é correto eu parar o meu ministério de ensinar a palavra e de orar para ficar, em outras palavras, resolvendo esse problema? Os apóstolos olharam para eles assim, vem cá, vocês acham que é justo a gente abandonar o nosso ministério, deixarmos de ensinar a palavra para ficar servindo às mesas? Deixarmos de cumprir aquilo que fomos chamados de fato como nosso objetivo principal e ficarmos ocupando o nosso tempo com outras atividades secundárias que outras pessoas podem fazer? E diante disso tudo,
Eles dizem, não, vocês são os apóstolos, vocês são os ministros, vocês têm que estar fazendo o chamado de vocês. Não, misericórdia, ó, me perdoe aí, viu, porque eu fofoquei de você, viu, tá tranquilo. Ó, e os apóstolos ficaram bravos agora. O que é que ele vai fazer? Ele disse, então vamos resolver o negócio? E aí surge o Ministério de Socorros. Diga, glória a Deus. Diga assim, o Ministério de Socorros surgiu para socorrer os ministros. Diga assim comigo, você que trabalha no Ministério de Socorros, diga, o meu chamado é ajudar o meu pastor e não dar mais trabalho a ele. A Bíblia diz que você fica preso pela palavra que falou, então pronto. E ele disse, então vamos fazer o seguinte, escolham 7 pessoas aí, escolham entre vocês mesmos, 7 homens de boa reputação, depois acho que alguém vai falar sobre essas qualificações, cheios do Espírito, de sabedoria, e nós vamos colocar eles para ser responsáveis sobre esse importante negócio. A gente não está dizendo que isso não é importante. A gente não está dizendo que cuidar da vida das pessoas no social não é importante. Mas, os apóstolos, né, em outras palavras dizendo, mas o nosso foco não é esse. É importante cuidar das necessidades individuais das pessoas, mas nós fomos chamados para um outro tipo de trabalho e podem ser levantadas outras pessoas para cuidar dessa área. E é justamente aí que eles escolhem os homens, 7 homens cheios do Espírito Santo. Você que ainda não tem filhos, você pode escolher um nome desse para colocar num dos seus filhos, Prócoro, Nicanor, Nicolau, Pármenas ou Timão, tem nomes legais que você pode colocar. E eles escolheram esses 7 homens, escolheram os 7, apresentaram aos apóstolos e disseram, olha, esses daqui são aqueles que realmente cumprem e que podem fazer isso. E eles foram lá, impuseram as mãos e eles, a partir daquele momento, começaram a operar naquilo que eles estavam designados agora. O Ministério de Socorros, o diaconato. Porque no versículo 4 ele diz, e quanto a nós, eles vão ficar responsáveis por isso, mas quanto a nós, os apóstolos, nós iremos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. O Ministério de Socorros, amado, ele é extremamente importante, porque se o Ministério de Socorros na Igreja de Cristo não funcionar perfeitamente, os ministros também não vão funcionar perfeitamente. Se o Ministério de Socorros não cumprir a sua parte, se os ministros de socorros não entenderem a sua importância para o contexto da igreja local, para o contexto e a importância do seu serviço, alguém vai padecer. E os ministros nos 5 dons, o pastor da igreja local vai padecer, porque ele vai acabar fazendo algo que não é a prioridade do ministério dele. E se o pastor não tiver tempo para se dedicar à palavra e à oração, toda a congregação, de certa forma, vai acabar sendo prejudicada. Você quer ser prejudicado? Vou perguntar de novo. Tem gente que parece que quer. Você quer ser prejudicado? Você quer que a sua igreja seja prejudicada? Então auxilie o seu pastor cumprindo o seu ministério. Além de o seu pastor ficar feliz, além dele vai ter mais tempo para a oração e para a palavra, você vai cumprir o seu chamado e você vai ter o galardão do Senhor na sua vida. Agora uma coisa interessante, amado, estava um problema, estava acontecendo uma situação difícil ali no contexto, mas tão logo o Ministério de Socorros, ele foi estabelecido, tão logo o diaconato foi estabelecido ali, tão logo cada um começou a assumir o seu papel e assumir o seu lugar, nós vemos que algumas coisas começaram a acontecer. Quando eu vejo nesse texto, eu vejo que 3 coisas começaram a fluir, somente porque o Ministério de Socorros começou a funcionar e foi estabelecido na igreja local. Somente porque o Ministério de Socorros foi estabelecido e começou a cumprir a sua devida função, algumas coisas começaram a acontecer. Primeira coisa, o que foi que começou a fluir aí? A primeira coisa, quando o Ministério de Socorros foi estabelecido, quando o diaconato foi estabelecido, quando as pessoas começaram a assumir a sua responsabilidade, entender a sua importância, fazer aquilo que lhe era devido. Primeiro, os ministros, eles agora puderam perseverar na oração e no estudo da palavra.
O versículo 4, eles disseram, olha, agora que vocês estão fazendo o papel de vocês, agora nós poderemos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Eles disseram, olha, agora que o ministério de socorro está funcionando, agora que as pessoas entenderam e já tem o seu lugar, já tem a sua função, agora nós podemos de fato cumprir o chamado, cumprir o objetivo para o qual Deus nos levantou sobre a face da terra. Amado, um pastor de uma igreja, ou um ministro, amado, que ele está dedicado à oração e à palavra, é uma potência nas mãos de Deus, para cumprir os planos e os propósitos de Deus para a igreja local, ou os planos e os propósitos de Deus sobre a face da terra, e eu e você somos diretamente afetados com isso. Isso é algo, amado, que nós abençoamos a vida da liderança, quando nós entendemos a nossa função como ministros de socorros, nós abençoamos a vida da nossa liderança. E a nossa liderança, cumprindo o chamado e o propósito para o qual foram levantados, abençoam a nossa vida. Uma outra coisa, amado, que aconteceu na igreja local aqui, quando o ministério de socorros ele foi estabelecido, é que todos ficaram tranquilos, pacificados e contentes. Atos 6,5 diz que o parecer de levantar homens para serem encarregados pelo diaconato, o parecer agradou a toda a comunidade. Enquanto o ministério de socorros não estava estabelecido, o pessoal estava brigando. Enquanto o ministério de socorro não estava estabelecido, o pessoal estava tudo, olha, a minha viúva ficou com fome, a sua comeu demais, a sua comeu 2 vezes hoje e a minha não comeu nenhum dia. E agora como é que fica? E era aquela agonia, aquela briga, não, por que você está comendo, a sua está comendo mais que a minha, por que a sua está comendo 2, a minha tem 3 dias que não come nada, e era aquela agonia, e imagino que tinha famílias ali, e o pessoal começou a tomar partido, ó, vovó não comeu hoje não, vovó não comeu hoje não, ó, tem a comida de vovó, e o outro, não, e titia também, titia não sei o quê. E começou aquela coisa. Mas, amado, foi logo o ministério de socorro ser estabelecido, amado. A ordem foi reestabelecida. E a Bíblia diz que quando eles viram aquilo, começaram a funcionar, ficou todo mundo tranquilo. Todo mundo ficou pacificado, contente, paz e amor. Isso eu posso puxar também um pouco para os dias de hoje. Quando as pessoas da igreja, quanto mais pessoas na igreja local entenderem que tem alguma coisa para fazer no reino de Deus e para contribuir no reino de Deus, menos tempo elas vão ter para ficar brigando umas com as outras dentro da igreja. Quanto mais entendemos a importância, quanto mais entendemos que temos algo para fazer, algo para realizar, mais ocupados nós vamos ficar fazendo algo e vamos ficar mais contentes e mais felizes, porque vamos estar funcionando e fazendo com que o reino de Deus possa progredir. E uma outra coisa interessante que eu vejo aqui que aconteceu após o estabelecimento do Ministério de Socorros, ou do diaconato, em Atos capítulo 6, é que o número dos discípulos aumentou. Versículo 7 diz, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Uma vez que os ministros agora eles estavam dedicados à oração, dedicados à palavra, fazendo aquilo que de fato foram chamados para fazer. E as demais pessoas estavam trabalhando no corpo de Cristo, os diáconos estavam estabelecidos, o ministério de socorro estava estabelecido. Eu acredito que os ministros, os apóstolos puderam estar mais envolvidos com a presença manifesta de Deus, estavam num nível maior de comunhão, um nível maior de consagração, os milagres aconteceram de uma maneira mais sobrenatural e as pessoas começaram a ser influenciadas mais pela glória de Deus e passaram a se converter mais. Nós vemos isso que ele cita o versículo 7 depois. Falando, olha, a igreja cresceu. A igreja se multiplicou. Quando os ministérios estão funcionando perfeitamente, cada um está entendendo o seu lugar e a sua função no corpo. Os ministros de socorros funcionando bem, auxiliando a sua liderança, servindo a sua liderança. Amado, não tem como a igreja do Senhor não crescer. Não tem como almas mais e mais e mais e mais não serem salvas. Porque o corpo ele passa a funcionar
exatamente como Deus designou para funcionar. O corpo passa a estar funcionando exatamente da maneira com que Deus fez. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se não tivesse sido estabelecido o diaconato? E se o Ministério de Socorros ali não tivesse passado a funcionar perfeitamente? O que teria acontecido? Possivelmente, o crescimento da igreja teria ficado estagnado. E possivelmente, a murmuração, a reclamação e as queixas aumentariam cada vez mais. Então é muito importante nós entendermos qual é o nosso papel no corpo. E não apenas entendermos qual é o nosso papel no corpo, mas fazermos com excelência, fazermos com zelo aquilo que vem à nossa mão e aquilo que é nossa responsabilidade fazer. Alguém pode ficar impactado apenas com a limpeza do ambiente da igreja onde você serve. Você pode dizer assim, mas está aqui só uma sujeirinha, vai passar despercebido, ninguém vai ver. Mas se for uma sujeirinha em cima do banco e alguém sentar com uma roupa branca, quando levantar, está sujo, aquilo ali a pessoa pode olhar, mas isso não é motivo, não deveria ser. Mas a pessoa pode olhar e pode dizer, mas rapaz, o pessoal não limpa nem a cadeira, eu vim para a igreja, estou com a roupa suja, não vem mais nessa igreja não, porque esse povo é imundo. Por algo aparentemente simples. Deixa eu te dizer uma coisa, no ministério não existe nada simples, tudo é importante, porque tudo está sendo feito para Deus e para alcançar pessoas. Está sendo feito para Deus. Um abraço, conforme foi falado ontem, um abraço, um aperto de mão, por mais simples que seja, pode transformar uma vida. Um abraço e um aperto de mão, por mais simples que seja, pode fazer com que uma pessoa, através daquele gesto de amor, esteja com seu coração mais aberto e mais disposto para entregar a sua vida a Jesus. E nós vemos, amados, que a Bíblia, o Novo Testamento, ele valoriza e muito o ministério de socorros. Ele não valoriza apenas os 5 dons ministeriais. E o próprio apóstolo Paulo, que foi um homem extremamente usado por Deus para levantar outros ministros, para abrir outras igrejas. Ele era alguém que entendia a importância do ministério de socorros e era alguém que sabia honrar a vida daqueles que o auxiliavam. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Nós vemos que Paulo, ele valorizava cada pessoa que o auxiliou. Paulo, ele valorizava cada pessoa que havia entendido a sua função no corpo e que muitas vezes não eram ministros nos 5 dons, mas que fizeram com excelência, cumpriram com excelência o seu chamado no ministério de socorros. E que com certeza, se Paulo conseguiu êxito, se Paulo foi um grande homem de Deus como de fato ele foi, ele deve muito daquilo que ele realizou, porque outras pessoas estavam perfeitamente encaixadas no plano de Deus e estavam cumprindo com excelência e com zelo a sua parte no ministério de socorros que lhe era devida. Romanos, no capítulo 16, é um texto que nós vemos em que Paulo ele começa a fazer, não é, as suas despedidas. Ele escreve a sua carta aos romanos e no último capítulo ele reserva o último capítulo para citar o nome de várias pessoas. Paulo, ele ensina, a carta de Romanos é uma das cartas mais doutrinárias. É a carta que ele ensina sobre a justificação, é a carta que ele fala que nós somos justiça de Deus, que ele nos ensina coisas poderosas, que ele fala sobre o chamado de Israel. Mas no final, depois ele discorrer sobre tudo isso, Paulo, ele reserva praticamente um capítulo todo só para honrar e agradecer a pessoas que serviram bem no ministério de socorros e que o auxiliaram para que ele chegasse onde ele chegou. Talvez essas pessoas nunca nem soubessem direito que talvez Paulo as citou. Essas pessoas fizeram o trabalho, fizeram a obra do Senhor e possivelmente elas nunca nem imaginariam que aproximadamente 2000 anos atrás, alguém, 2000 anos depois, estaria ministrando a palavra e citando o nome delas. Talvez o serviço que elas fizeram puramente por amor ao Senhor, por amor à obra, por amor a Paulo.
mas aproximadamente 2000 anos depois, o trabalho deles ainda ecoa. Em Romanos 16, eu quero apenas citar algumas pessoas que Paulo ele cita pelo nome e ele especifica por causa do trabalho que elas fizeram. E ele as cita. Primeiro ele cita no versículo 1 e 2 a Febe. Ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Algumas bíblias dizem que é diaconisa, porque no original grego a palavra é que é diáconos. Na igreja de Cencreia. Para que a recebais, ele está honrando ela, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido o quê? Protetora de muitos e de mim inclusive. Talvez Febe achasse que o serviço dela era bem simples. Estou apenas cuidando de Paulo. Não havia as igrejas, não haviam templos como existem hoje. Os discípulos se reuniam nas casas e Febe era uma serva fiel. Era uma serva que cuidava do povo. Era uma serva que cuidava de Paulo. Cuidava das necessidades de Paulo, para que Paulo tivesse a liberdade de exercer o seu ministério e de pregar a palavra. Talvez ela não imaginasse a importância que ela tinha. Mas Paulo, de uma certa forma, diz: olha, aquilo que eu sou e aquilo que eu fiz, eu agradeço a Febe, porque ela foi participante disso. No versículo 3 e 4, ele fala sobre duas pessoas, Priscila e Áquila. Ele diz: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. No versículo 6, ele agradece a Maria. Ele diz: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. No versículo 9, ele cita Urbano: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. No versículo 12, ele tem dois nomes massa, que possivelmente eram duas gêmeas, que você pode colocar nos seus filhos gêmeos. Versículo 12, ele diz, eu fico mexendo com minha esposa, digo, se a gente tiver gêmeos, a gente vai botar esses dois nomes das meninas. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Está vendo? Hoje a gente dá risada do nome das irmãzinhas, Trifena e Trifosa. Hoje a gente ri, irmã Trifosa, mas na época em que a irmã Trifosa estava lá, ela e a irmãzinha dela, a irmã Trifena, serviam a Deus, servindo a Paulo, auxiliando para que Paulo exercesse bem o seu ministério. Sabe o que isso significa dizer? Glória a Deus, não importa quão esquisito seja o seu nome, se a sua obra está sendo feita para Deus, você vai ter a sua recompensa. E no versículo 21, para encerrarmos, ele diz: saúdo-vos Timóteo, meu cooperador. Timóteo é bonitinho, né? Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Ele cita Lúcio, Jason e Sosípatro, mas só disse que eles eram parentes dele. Mas já Timóteo, ele diz: olha, Timóteo está saudando vocês, reconhecendo o trabalho dele. Ele é meu cooperador. Ou seja, ele reconheceu o nome dessas pessoas. Ele honrou o nome de cada uma dessas pessoas. E com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, no dia do tribunal de Cristo, essas pessoas que talvez você só tenha visto o nome delas uma vez na Bíblia. Talvez se eu perguntasse para você quem foi Sosípatro, você não ia nem dizer. Se eu perguntasse para você quem foi Trifena, você ia dizer: eu nunca ouvi falar na vida dela, nem mais magra. Não sei quem é, está na Bíblia? Está na Bíblia. Trifosa está na Bíblia. A irmã Fogo Puro, avivada Trifosa, está
Talvez você nem soubesse que o nome delas estava na Bíblia, mas com certeza elas foram fiéis a Deus, servindo a Paulo, servindo a igreja, fazendo a obra de Deus, a obra que Deus designou para elas. E com certeza, no dia em que Paulo for galardoado pelas vidas que ganhou, com certeza, quando Trifena chegar lá, diante de Deus, Deus vai dizer para ela: Trifena, você fez muita coisa, eu vou te dar o teu galardão. Ou então passar para Trifosa: Trifosa, eu vou te dar aqui o teu galardão. Mas Senhor, eu não fiz muita coisa. Fez. Você foi uma ministra de socorros fiel, que ajudou o meu servo Paulo a cumprir o propósito que eu tinha para a vida dele. Só por causa disso você vai ganhar um galardão especial. Amém? Glória a Deus, não esqueça disso. Amém? São 9h05, nós vamos ter agora 20 minutos de intervalo. Amém? Vá na paz do Senhor.